Já muda aí, ô Sonoplasta, porque agora a gente fala a respeito de um caso polêmico, né? A gente já tinha atualizado aqui no nosso programa a confusão que envolve ali nos bastidores do encontro entre o Manuel e a Patrícia. Patrícia que foi inclusive flagrada na última semana, bem chorosa ali, né? Bem abatida em uma praia do Rio. Né? Em uma praia do Rio de Janeiro. Inclusive ela fala, né, bem por cima sobre isso. Mas o que que acontece? A informação que a gente recebeu, que foi veiculada na verdade pelo Fofocalizando na tarde de hoje, é a respeito do Manuel, né? O Manuel, ele teria dado, né, uma resposta bem branda, né, sobre a confusão com a Patrícia Poeta, e o Fofocalizando trouxe, né, a Isabelle Benito do Rio de Janeiro trouxe uma aspas um tanto quanto polêmica de uma fonte dela que garante que a situação ali não é muito boa e que o culpado disso seria o próprio Manuel. Olha, Daniel, vou começar pelo começo. Esse assunto, ele me deixa muito agoniado, sabe? Porque desde o início fala-se muito de como o Manuel, ele pode ser o culpado, como a Patrícia, ela pode ser a culpada, mas o que a gente vê é que essa dupla, ela realmente não orna, e já tem muito tempo que essa dupla não orna. E a Globo tá tentando, tá mantendo os dois ali, e embora existam muitas críticas, o programa Encontro, gente, vem dando mais audiência do que o antigo programa da Fátima Bernardes, o Encontro com Fátima Bernardes, né? Embora tenha toda essa treta, talvez a polêmica tenha ajudado também em aumentar a audiência, a gente não sabe, mas tem dado certo sim, embora a dupla não seja vista. Essa imagem que a gente está vendo aí na tela foi justamente na semana passada, quando o Manuel estava falando sobre o chat GPT, a Patrícia Poeta passou na frente da câmera e interrompeu ele, né? Ela até chegou a se desculpar, falar que era casualidade e tudo mais, né? Mas aí o que acontece? Hoje, no programa Focalizando, a Isabelle Benito, como você falou, né, Daniel, leu uma aspas ali que foi atribuída ao Manuel. Ele disse o seguinte: confesso que fico pouco à vontade para falar sobre qualquer coisa sobre esse assunto. Então, assim, realmente é algo que deixou de ser um assunto fora da realidade, um assunto que parecia muito ser só criação da mídia, ou um assunto que não fazia muito sentido, para realmente agora aparentar que tem algum fundo de realidade, porque ele se sente pouco à vontade a falar sobre isso. Ele não desmentiu, ele não confirmou, ele não falou, olha, está tudo bem. Não teve isso, ele falou só que se sente pouco à vontade. As imagens que a gente viu da Patrícia Poeta aparecendo ali numa praia do Rio de Janeiro com a cara muito, né, de que tava triste, chateada com alguma coisa, reforça isso. Trouxeram um vídeo do Manuel Soares, já até antigo, dele dando uma entrevista num podcast falando sobre alguém ganhar 15 vezes mais do que ele, né? Ali no momento onde ele falava sobre questão racial, e assim, atribuíram isso à apresentação do encontro, mas ele desmentiu, ele usou as redes sociais para falar, gente, não tem nada a ver, estão colocando aí palavras na minha boca, eu não quis dizer isso, e realmente, se você olhar o contexto da entrevista, ele estava falando sobre questão de merchandising, mas não no programa, merchandising na atividade que ele faz secundária, digamos assim, né? Ele tem ali uma empresa em rede de social, publicidade, né? E rede social também, mas assim, não tinha a ver exatamente com o programa, enquanto mesmo se tivesse, a gente sabe que a própria Patrícia, ela apresentou o Jornal Nacional por muito tempo, então o salário dela obviamente vai ser mais alto que o dele, e isso independente do motivo que seja, mas gerou aí mais uma treta, né, nesses últimos dias, e agora chega essa atualização que o Manuel fala que não se sente à vontade para comentar sobre esse assunto. É verdade, e chamou muita atenção, né, a respeito dessa aspas que foi veiculada no Fofocalizando, justamente porque, olha só, a Isabelle Benito opinou, né, sobre essa mensagem que ela recebeu, e ela disse o seguinte, abre aspas, você trataria uma colega de trabalho como esse assunto? O negócio tá cada vez pior. Acho que é a primeira vez que ele deixou bem claro que não dá pra falar sobre esse assunto,
foi o que completou depois a Cris Flores, né? Isabelle e a Cris Flores estavam falando sobre isso, justamente a respeito dessa confusão toda que envolve o Manuel e a Patrícia Poeta. Teve esse remember que fizeram numa participação dele em um podcast, onde ele fala de salários e colocaram as aspas na boca dele como se ele estivesse falando da Patrícia Poeta, coisa que ele desmentiu depois nas próprias redes sociais. Agora, o problema dessa situação toda surgiu depois, né, quando uma fonte da Isabelle Benito teria dito que não só nos bastidores ali do É de Casa, o Manuel já teria deixado um clima um pouco mais estranho, um clima um pouco mais pesado, e que isso se repetiu quando ele foi pro encontro ainda no Rio de Janeiro e vem se prolongando agora que ele tá com o encontro em São Paulo. Essa fonte da Isabelle Benito, então, diz que é um costume do Manuel deixar essa torta de climão nos bastidores, que ele seria um dos grandes responsáveis por tudo isso que a gente vê no ar, né? Agora é um contra o outro, né? Porque enquanto a gente via as tretas somando a favor do Manuel e contra a Patrícia, surge essa suposta fonte aí da Isabelle Benito, né? Que a gente não tem como confirmar, porque fonte é sigilosa e por lei, inclusive, o jornalista não tem obrigação nenhuma de revelar quem que é essa fonte. Aí surge essa fonte e diz que é o inverso, que a torta de climão foi assada pelo próprio Manuel. É uma história complicada, né? A gente vê ali uma história muito... fica um jogo de empurra, né? Um Sim. fala de um, o outro fala do outro. Mas não duvido ser os dois chato, não duvido também. Não duvido também nem ter história nenhuma, nem ter treta nenhuma. Pode ser também. E essa resposta que o Manuel deu, talvez seja uma determinação da própria Globo, falar, não comentem sobre isso, ponto. Não duvido também, a gente sabe como é a TV Globo. E também não duvido, sair até a notícia de que a Maria Beltrão talvez fosse substituir a Já Patrícia sobre Poeta, aviso ali, né? Estaria sobre aviso. Não duvido também que essa dupla seja finalizada em breve. A gente viu a Globo demitindo tanta gente. Será que a Patrícia Poeta pode ser demitida? Será que o Manuel... O Manuel talvez não, porque ele apresenta um programa no GNT também. Mas realmente fica difícil da gente bater o martelo sobre qualquer coisa nesse assunto. Só, obviamente, comentar essa aspa dele que caiu aí como uma bomba, né? No dia de hoje. É verdade, caiu como uma bomba e a gente atualiza aqui ao longo dos nossos próximos programas para saber o que realmente está acontecendo entre o Manuel e a Patrícia Poeta. A torta de climão, ela existe, a gente não tem como negar que não tem química dos dois ali durante o programa, né? Que a gente assiste, na verdade, é um show de horrores, vamos falar a verdade. É um interrompendo o outro, é um querendo falar, o outro fazendo cara feia. A Patrícia que não quer perder o espaço dela como apresentadora e diz que ele é um parceiro ali, quando na verdade ele é um co-apresentador que não assume participação no nome do programa, né? Ainda é encontro com Patrícia Poeta. Mas a gente segue, claro, acompanhando todo esse caso. Mas girando a nossa roda, a gente segue falando aqui de Patrícia Poeta, porque a Patrícia Poeta reclamou, inclusive, nas redes sociais, ou melhor, reclamou ao vivo, nem foi nas redes sociais. Ao vivo ali durante o encontro, e os internautas estão entendendo essa reclamação como um desabafo ali, uma indireta, né? Isso aconteceu hoje de manhã e ela fez um discurso justamente contra a injustiça. Era o tema do programa, né? Mas muita gente foi fazer a associação que ela estaria dando uma alfinetada no Manuel Soares. Eles exibiram, né, uma reportagem sobre o assunto injustiça e logo na volta a Patrícia começou a falar sobre o quanto ela odeia, né, supostamente as injustiças e disse o seguinte, abre aspas, pra quem entende de signo, sou libriana, adoro uma justiça, sou filha de advogados, então quer dizer que quando eu vejo algo injusto, mexe demais comigo, mexe com os meus sentimentos mais profundos, quando alguém é acusado injustamente, não é legal, fecha aspas. Ela, como a gente disse, foi vista, né, numa praia do Rio de Janeiro. Tava bem, assim, por que ela estaria lá do nada? Inclusive, o fotógrafo da AG News, que foi acusado, né, sem nenhuma prova de ter forjado essas fotos junto com a Patrícia, ele foi até a público, deu uma entrevista ali pro Jornal Extra, explicando que não, que ele só tava fazendo o trabalho dele, que ele seguia trabalho de paparazzi, né, segue ali os famosos pra
tirar uma foto para fazer o melhor clique, que foi o que aconteceu com a Patrícia Poeta. Ela tava bem cabisbaixa numa praia, né? E aí isso acabou virando notícia em vários sites de fofoca, né? E hoje, então, a gente vê mais uma vez esse desabafo da Patrícia e chamou muita atenção, sabe o que, Ítalo, nas redes sociais? As pessoas falando da mudança de tom de voz da Patrícia e da mudança de maquiagem. Ela tá um pouco, aparentando um pouco mais abatida, a gente não vê ela com uma maquiagem mais tão forte. Dá pra ver nessa foto mesmo, que é um trecho do programa de hoje cedo, né? Uma maquiagem mais leve, uma cara um pouco mais abatida. E isso tá chamando a atenção das pessoas, claro, nas redes sociais. Porque, claro, né, a gente sabe quando existe uma manipulação midiática, deixar a pessoa com um ar de inferioridade acaba fazendo com que ela se vitimize. Não sabemos se é isso, mas a gente está falando de uma máquina de fazer dinheiro, que é a Globo, né? E que pensa nos mínimos detalhes de todos os pontos. Então, não duvido que para tentar tirar essa sabotagem na imagem da Patrícia, eles não estejam apelando para essa parte mais emocional dos telespectadores. E por outro lado, a gente também não pode ignorar que todo esse escândalo envolvendo o nome dela possa realmente estar tendo reflexos psicológicos na Patrícia. A gente também não pode esquecer que ela é um ser humano, né? E ela está sendo atacada há mais de um ano. A gente sabe que desde que ela assumiu esse programa, já vinham os ataques do público falando que não gostava da apresentação dela. E em seguida, toda essa questão com o Manuel. Então a gente não tem realmente como dizer o que está acontecendo. Pode ser sim que seja um jogo midiático, um marketing, né, por assim dizer, mas ao mesmo tempo possa ser que isso esteja tendo reflexos sérios, né, na autoestima dela, nas questões psicológicas dela, e a gente também não sabe como que ela tá de cabeça, né? A gente não tem como fazer juízos de valor em cima dela sobre esse assunto, e também não tem como falar sobre o Manuel. A gente fica no escuro total. Mas volta e meia acontecem atualizações sobre esse assunto. Claro que a gente vai trazer aqui, falar sobre isso. E sempre, gente, a gente não vai ficar tacando pedra em ninguém. A gente vai falar a notícia, comentar em cima, mas não dá pra comprar briga sem saber o que tá acontecendo lá dentro, como muita gente tá fazendo por aí. A gente tem que parar pra pensar que são personalidades da mídia, são pessoas famosas, mas que acima de tudo são seres humanos. É verdade, são seres humanos e é muito importante a gente entender que por mais que a pessoa esteja publicamente exposta, ela ainda é um ser humano. E é importante também a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? Imagina você lá no lugar da Patrícia recebendo uma chuva de hate, tendo que engolir isso para no dia seguinte estar ao vivo para todo o Brasil. Em rede, pro mundo, todo né? dia, né? Pro mundo, todo dia. todos os dias, dando a cara a tapa e as pessoas requentando aquelas coisas. Assim, seres humanos normais. Às vezes é até indicado, né, que pessoas públicas não leiam comentários, não vejam o que falam nas redes sociais, porque senão a cabeça pia a gente mesmo aqui, né? Se a gente for parar às vezes para ler alguns comentários, você entra em parafuso. E são pessoas comuns, como eu e você aí de casa. A gente segue acompanhando esse caso e atualiza você a cada novidade.